Nosso alvo, ao aprender sobre Deus, é amá-lo mais profundamente, segui-lo mais de perto e conhecê-lo mais intimamente. Isso a gente vê nessas duas passagens aqui. Uma no Evangelho de João 17, que diz assim, Jesus falando, para nós, e a vida eterna é esta, 2 pontos. Então ele já está falando assim para a gente, vocês querem saber o que é a vida eterna? Eu vou dizer para vocês o que é, 2 pontos. O que é? O que é, Jesus, a vida eterna? É que te conheçam a ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a Cristo, a quem enviaste. Então ele está falando que nós vamos conhecer Deus pela eternidade, nós nunca vamos parar de conhecer Deus, porque não tem como conhecer Ele totalmente. Então isso é uma coisa importante, a gente conhecer esse Deus, e ele fala o tempo todo, no 25 ele diz assim, Pai justo. Jesus já está dando a dica que Deus, ele é para ser chamado de Pai. E a gente vai ver quantas vezes Jesus falou sobre Deus como Pai. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Essa é a oração de Jesus, lá no capítulo 17. E lá no Velho Testamento, em Oséias, tem uma passagem conhecida, 4:6, que diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Parece que quase a gente sente o clamor, do profeta, tendo uma palavra revelada de Deus para o povo, dizendo assim, meu povo, é quase que a gente vê um Deus chorando, o meu povo, o povo que é meu, que eu escolhi, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deus não está falando assim, o mundo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O mundo está destruído mesmo, ele não conhece a Deus, não sabe quem Deus é, mas ele está falando o meu povo. Ou seja, a sua igreja, o seu corpo, o corpo de Cristo, está sendo destruído porque tem uma imagem errada sobre Deus. Então, aí eu botei aqui que a minha visão sobre Deus tem que ser diferente da que o mundo tem. Você pode dar um amém a isso? Eu não posso, gente, mais ter a visão de que eu tinha antes de Deus. E eu não posso hoje ter a visão que o mundo tem. Mas o que está acontecendo é que a igreja está ficando com a mesma mentalidade, a mesma visão, vivendo no mesmo padrão. Em Romanos 12, quando diz que nós não devemos nos conformar a este mundo, foi até a palavra que eu dei hoje de manhã lá para as mulheres, eu fui olhar no grego essa palavra conformar, é exatamente tomar forma, e diz assim, se conformar, tomar o mesmo formato, o mesmo padrão em mente e caráter. Então, quando Paulo diz isso, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas renovar nossa mente com a palavra, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Quem não quer a boa, perfeita e agradável de Deus? Quem não quer? Todos nós queremos, mas tem essa parte de Deus. Mas a primeira é a nossa. É não nos conformarmos, não nos amoldarmos, não vivermos no mesmo padrão que o mundo vive e que nós vivíamos antigamente. Nós já saímos dessa página. Então ele diz para não se conformar e para a gente renovar a nossa mente. Então tudo é mentalidade. Nós temos ainda, a igreja do Senhor Jesus é fraca porque ela tem uma mentalidade errada sobre quem Deus é, sobre quem ela é. E se eu não entendo quem Deus é, eu não vou saber quem eu sou, eu vou estar perdida, sempre perdida. Por isso que eu falei para vocês, porque essa aula, ela mudou a minha vida, porque eu descobri primeiro quem era esse Pai de amor, e por causa desse entendimento de quem Deus era, que eu tinha uma visão distorcida, eu descobri quem eu era. Ensinar as pessoas sobre quem elas são. É muito legal você falar sobre identidade, mas se eu começo primeiro a falar sobre identidade, sobre como elas devem proceder, que elas devem amar, que elas devam perdoar, que elas devam aceitar as pessoas, sem dizer para elas quem Deus é e que elas já foram amadas antes, Antes de eu dizer para elas que elas têm que amar a Deus, elas têm que entender que elas foram amadas primeiro por Deus. Que está lá em João, a gente vê isso, Primeiro, Deus nos amou quando nós estávamos inimigos dele, nós não tínhamos nada para dar para ele, Nós pertencíamos à natureza satânica. Então, se eu faço isso, se eu quero ensinar essas pessoas sobre isso, sem mostrar para ela quem Deus é, que elas já foram perdoadas, aceitas. Eu botei aqui, é como pedir a elas um cheque sem o depósito equivalente na conta. É como pedir o seguinte, pastor Alexandre, me faz um cheque aí de R$1.000.
Tá bom, mas ele tem que ter R$1.000 na conta ou mais. Essa conta do nosso pai não tem R$1.000, tem muito mais. Esse depósito que você tem na sua conta de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, é altíssimo. Então, quando você descobre tudo que Deus é para você, fez e Ele tem, você tem um saldo, você tem, né, Flávia? Você tem na conta, tem gente que trabalha em banco, sabe? Você tem fundos, você tem depósito, você tem muito depósito.